Você vai conhecer agora um pouco mais sobre a doença celíaca, aquela em que o portador é intolerante ao glúten. Os médicos americanos acreditam que em poucos anos será descoberta a cura para essa doença. Acompanhe agora a rotina de quem a possui. A alimentação cheia de cuidados para facilitar produtos etiquetados sem glúten, sem glúten e sem glúten. A nova dieta da bancária Bruna começou há 6 meses, quando ela descobriu ser portadora da doença celíaca. Você ficou assustada quando descobriu? Muito assustada. Já conhecia a doença por causa da minha irmã e sabia o quanto era difícil cuidar. O paciente celíaco é intolerante ao glúten, uma vez que esse nutriente presente no trigo, cevada, centeio, aveia e malte é ingerido, o organismo reage contra a substância. Essa reação machuca o intestino e provoca outros sintomas pelo corpo. Inicialmente, a maioria dos sintomas é do aparelho digestivo. Então, a pessoa fica, quando come glúten, com a barriga estufada, começa pela barriga estar estufada a ter cólica, algumas vezes ela vai ter diarreia. Com o passar do tempo, essa reação começa a pegar todo o organismo. Então, tu pode ter manifestações de pele, tu pode ter alterações neurológicas de marcha, chamada ataxia de marcha, de equilíbrio, e pode desenvolver doenças de tireoide, diabetes, algumas manifestações que são associadas. Guerrilheiros da Segunda Guerra Mundial que sofriam com esses sintomas melhoraram durante a batalha, porque estavam sem ingerir o glúten. Foi assim que a doença foi descoberta. É uma doença que pode levar à morte? Raramente. Tá? A doença celíaca, então, ela tem algumas complicações. A primeira reação que o teu organismo faz contra o glúten é infiltrar o teu intestino com linfócitos. Então, principalmente aquela pessoa que tem doença celíaca, ou que acha que tem e faz a dieta por conta, que acaba entrando na dieta, saindo da dieta, entrando na dieta, saindo da dieta, ela estimula tanto esses linfócitos na mucosa que ela tem um risco aumentado de um câncer específico, quase exclusivo do paciente celíaco, que é o linfoma do intestino delgado. Então não é a doença celíaca que leva à morte, mas as complicações que ela pode ter. Bruna não sofreu com os sintomas, mas como a irmã é celíaca, ela resolveu fazer a endoscopia também. Com a doença diagnosticada, ela precisou mudar totalmente a rotina. Não dá para comer em qualquer lugar e até alguns pratos sem glúten ela aprendeu. E depois que descobriu a doença, a Bruna teve que mudar a rotina. Alguns alimentos que ela tem em casa, pão, a famosa cervejinha, peito de peru. Agora você já está bem adaptada, né? Já teve que reformular a sua geladeira. Com certeza, aqui em casa todos os alimentos têm etiquetinha do sem glúten, porque se alguém come um pão normal, por exemplo, passa a faca e volta para o produto, eu já não posso mais usar. Então esses aqui eu posso comer, frutas, queijo, peito de peru, tá tudo liberado. Pão normal não, cerveja também não. Meus complementos, por exemplo, esses achocolatados, todos eles têm malte, então também não posso. O complemento é todo sem glúten, complemento para botar no leite, assim, né? Cafezinho liberado. O pão, existe, por exemplo, pão de batata, alguns outros pães feitos com farinha aqui de arroz ou alguma farinha que não seja a farinha de trigo, que eu também posso comer. Dá uma torradinha para ficar melhorzinho e é tranquilo. Mas a jovem bancária não ficou sozinha nessa luta. O marido e os 2 filhos aprenderam a se adaptar com as necessidades da mãe. Apoio total, né? Não tem como não apoiar nessa hora. A família fala mais alto, a saúde da família. E a gente comprou a ideia, hoje não tem glúten mais aqui em casa. Mais saudáveis, né? A saúde agradece. Quando eles chegam da escola, minha pequena fala, né, Sofia? Mamãe, tô com glúten, não me beija. Então, beijando o cabelinho. É um pouquinho complicado. Ainda bem que eles, por enquanto, pelo menos não manifestaram a doença. Então, a alimentação mesmo é só comigo. Mas em casa não tem salgadinho de festa, o pão é todo sem glúten, a bolachinha é sem glúten. Mas eles se adaptaram bem. É mais fácil adaptar de pequeno, acho que, do que de adulto. Segundo os médicos, o apoio da família é fundamental, já que a doença genética só pode ser controlada com a dieta 100% sem glúten. Mas essa realidade pode mudar
de acordo com este especialista. Dr. Luciano participou em maio de um congresso americano sobre aparelho digestivo. De lá ele trouxe uma boa notícia: o tratamento para a doença celíaca, que atualmente não tem cura, já está em desenvolvimento e deve ser apresentado nos próximos anos. Você tem algumas moléculas que estão sendo estudadas que melhoram a permeabilidade do intestino para que a parte lesiva do glúten não consiga penetrar no nosso organismo. Então, a expectativa do último congresso americano foi que muito em breve a gente tenha medicações que permitam ao paciente celíaco ingerir o glúten. A expectativa é que o tratamento venha em 10 anos. Até lá, os pacientes devem buscar informações da doença e aprender a viver sem nenhuma migalha sequer de glúten.